boa tarde, gente linda, tudo bem com vocês? Bia, você é maravilhosa, caraca, Bia, você vai além, minha filha. A sede de conhecimento, boa tarde, minha linda. A sede de conhecimento que eu percebo em você é uma coisa grande. Você vai ser muito abençoada, eu tenho certeza disso. Continue fazendo o que você está fazendo e seja muito abençoada. Bom, gente, eu não me contive, eu vi a Bia aqui, eu fiquei muito feliz. Ela realmente é uma mulher muito iluminada. Mas, em primeiro lugar, eu queria desejar uma boa tarde para vocês. Sejam todos muito bem-vindos, né, ao nosso 10º Café da Tarde com Jesus. E é com o maior prazer, gente, que hoje eu venho aqui. Pois é, né? Eu estava aqui conversando com Jesus, né? Porque eu converso com ele o dia inteiro. É uma loucura. É o dia inteiro. Eu pergunto, ele responde. Eu pergunto, ele responde. Eu falei, meu Deus do céu, o que o senhor quer que eu fale? Aí ele falou, poxa vida, Margarete, você ainda não apresentou, né, para as pessoas. Você precisa falar um pouco da Embaixada do Coaching, quais são os princípios que a tua empresa, né, foi pautada, foi fundamentada, né? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês, gente, é uma loucura isso. Deus é fantástico. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, isso que eu vou apresentar para vocês, boa tarde, Sérgio, tudo bem? Isso que eu vou apresentar para vocês, o Espírito Santo soprou no meu ouvido há 2 anos atrás. Quando ele soprou no meu ouvido para eu guardar o nome da Embaixada do Coaching, eu não tinha a menor ideia, eu não sabia o que eu ia fazer com isso. Eu peguei esse nome e guardei. Guardei, ficou lá. Naquele dia eu tinha um contador, eu tinha uma outra empresa e eu falei para ele, olha, eu quero que você procure em algum lugar para ver se tem algum lugar com esse nome, porque eu quero que você guarde esse nome para mim. E aí tudo bem, ficou guardado, eu coloquei lá num quartinho bonitinho e deixei que Deus tomasse conta daquele nome, tudo bem. Aí um belo dia veio assim, os 10 mandamentos da Embaixada do Coaching. E aí, gente, eu comecei a escrever aquilo que o Espírito Santo estava me dizendo. Então eu vou começar a nossa live de hoje falando nos princípios que a nossa empresa aqui, que a minha empresa, ela foi gerada, né? Essa empresa, ela realmente foi gerada através de Jesus Cristo. Foi através da bênção que ele me concedeu, me conduzindo no meu caminho rumo à cura. E eu entreguei realmente tudo para ele, né? E eu escrevi esses 10 mandamentos que o Espírito Santo me assoprou e guardei, né? Então nós vamos começar a falar um pouquinho deles hoje aqui, porque eu penso nesses 10 mandamentos todos os dias da minha vida. Antes de qualquer atitude, antes de qualquer coisa que eu possa pensar em fazer, primeiro eu penso em Deus, né? Para ele me orientar. E depois, claro, né? Ele que me soprou, eu tenho isso guardado bem aqui no meu coração. Eu sigo esses 10 mandamentos e tudo que a Embaixada do Coaching cria, desenvolve, tudo pautado através desses 10 mandamentos. Isso eu queria deixar bem claro para vocês, né? E o primeiro mandamento que Deus me falou, me contou, foi crer. Não sei se vocês estão com a Bíblia de vocês, se não estiverem, anotem aí no caderninho de vocês, porque eu vou ler para vocês o que está escrito na Bíblia, em João 6, 29. Ele me assoprou esse versículo e eu fui ver, e era o mandamento crer. A obra de Deus é crer naquele que ele enviou. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Gente, é o seguinte, aí eu vou perguntar para vocês, quem é aquele que Deus enviou, né? Vocês devem estar pensando, Jesus. Deus enviou seu Filho único, Jesus, em carne e osso, para a gente conhecer a verdade,
para através da vida que ele viveu aqui na Terra, a gente perceber que a vida de Jesus, a vida que Jesus levou foi a mesma vida que nós levamos. A única diferença é que ele é o Filho de Deus. Ele não tinha pecados e ele realmente seguiu esse caminho e é esse exemplo que ele quer nos deixar. Mas se nós prestarmos atenção, tudo que aconteceu com ele, tudo que as pessoas daquela época fizeram com ele, foi matá-lo, né? Do jeito que foi feito uma barbaridade com ele, né? Porque eles não acreditavam naqueles ensinamentos, porque a mentalidade era não era desenvolvida, o pessoal vivia lá desde a época do Jardim do Éden, já tinham se passado não sei quantos milhões de anos e o povo ali ainda não tinha começado a perceber qual era a graça da vida, né? Então, durante muito tempo, o homem não soube lidar com o seu semelhante, com a outra pessoa, e começou a se destruir e destruir os seus semelhantes. Então, gente, o primeiro mandamento aqui é o seguinte: você tem que crer que existe um Deus, que existe um universo e que rege todas as coisas, e que nós somos uma pequenina partícula deste universo, dessa galáxia, do nosso planeta solar. Nós estamos dentro da Terra e como habitantes dentro da Terra, nós somos um ponto de consciência no meio de uma consciência infinita e inteligente, que é o máximo. Então, se você não crer, realmente você não vai ser salvo, né? Porque quem não crê não tá com nada, né? Desculpe falar dessa forma, mas é verdade. Você precisa crer quem é você, da onde você veio, que você tem uma pequena parte de participação nesse universo, que nós estamos aqui para refletir a imagem dele. Agora, se você não acredita nisso, é a mesma coisa assim que você não acredita na vida, porque a tua vida é o Deus que habita dentro de você. Se você não acredita nele, você simplesmente está negando a sua própria vida, né? Isso é o que eu creio, tá? O segundo mandamento da Embaixada do Coaching é o seguinte, deixa eu pegar o papel aqui, gente. Responsabilidade, foi a palavra que me veio. E aí eu vou ler aqui em Números, que é na sua Bíblia, pegue Números 18:5. Tá escrito assim: vocês terão a responsabilidade de cuidar do santuário e do altar, para que não torne a cair a ira divina sobre os israelitas. Isso era lá nos tempos antigos, né? O que eu tenho para dizer para vocês sobre isso, né? Na verdade, isso aconteceu antes, se eu não me engano, foi antes de Jesus, né? O que acontece aqui? Nós temos que ter hoje a nossa responsabilidade com a vinda de Jesus Cristo, de perceber que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a Trindade, corpo, alma e espírito. Aqui dentro habita a vida, que é sagrada, que foi Deus que nos deu. Quando Ele resolver tirar esse sopro de vida que nós temos, nós vamos ter um encontro com Ele. Porque eu não vi nenhum corpo andar sozinho sem vida. Juro por Deus, só se for alma penada mesmo. Mas corpo mesmo aqui na Terra, sem vida, não existe. Então, gente, nós somos o santuário. O santuário de Deus. Nós somos a igreja de Deus de uma forma mais profunda, mais conscientizada. E nós temos que resplandecer. Nós temos que nos comunicarmos com as outras pessoas, mandarmos as mensagens para as outras pessoas e deixar que as outras pessoas percebam qual é o caminho que você está trilhando na tua vida, qual é o caminho que você está escolhendo para a tua vida, né? Então você tem a responsabilidade, sabe do quê? Isso mesmo, Bia. Isso mesmo, ele tem, claro que tem. Deus tem, não é para. É interessante isso, sabe? A Bia colocou assim: eu creio que Deus tem planos para
para mim. Eu não entendi o resto aqui, deixa eu ver aqui, mas tudo bem. Ele tem planos para todo mundo. Acontece que se você, ele tá ali, ele tá olhando todo mundo. Acontece que se você não perceber, se você não reconhecer a magnitude dele, ele não vai realizar esse plano para você. Quem vai realizar esse plano para você é o diabo, não é Deus. Porque ou tem o Deus ou tem o diabo. Ou você vai para a luz ou você fica nas trevas, que é o que a Bíblia diz, né? Sobre o diabo, sobre o pecado, sobre a escuridão. É isso, é luz e trevas. Então, é isso que a gente tem que fazer. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Então é isso, nós temos que ter a responsabilidade de saber que nós somos o templo do Espírito Santo e que nós temos o dever moral, e é pela graça divina do Espírito Santo que nós temos que tomar conta do corpo que habita esse Espírito, da mente que foi desenvolvida por ele, para que a gente consiga ser luz na vida de outra pessoa. Porque se nós não assumirmos essa responsabilidade, nada vai acontecer na nossa vida. Então, esse mandamento é muito forte aqui. Nós temos que fazer a nossa parte de responsabilidade. Não ficar deitado esperando que Deus resolva tudo. Não. Primeiro, você precisa acreditar que Ele é supremo. Segundo, você vai ter que ter a responsabilidade de fazer a sua parte, né? Para que você obtenha a cura, para que você realmente comece a ter uma vida mais agradável, mais plena, ter mais felicidade e ter paz, tranquilidade, né? Agora, gente, nós vamos para o terceiro mandamento. A Bia disse assim, ela reconhece que Ele é tudo na vida dela. Amém, Bia, amém. O terceiro mandamento aqui da Embaixada do Coach foi o Espírito Santo que me mandou, né? Ele poderia ter me mandado um monte, mas Ele me mandou esse. Honrar pai e mãe. Esse é um mandamento muito sagrado. E por que nós deixamos aqui na Embaixada do Coach? Tudo que o Espírito Santo me falou, eu falei, vou assinar embaixo e depois eu vou estudar um pouco sobre isso. É a mais pura verdade, gente. Lá em Efésios 6:2, está escrito assim, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Este é o primeiro mandamento com promessa. Por que eu estou fazendo questão de falar isso? Porque é incrível, hoje em dia, todo mundo, a maioria das pessoas falam assim, porque, sei lá, eu não dei certo na vida porque o meu pai fez isso comigo, ou minha mãe, porque eles eram pobres, porque eu não tinha como estudar, porque meu pai, sei lá, bebia, minha mãe me batia, ou acontecia uma série de coisas. Gente, nós estamos nos escondendo atrás dessa circunstância para a gente se justificar e não fazer a nossa parte. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, quem não honra o seu pai e sua mãe não vai viver plenamente abundante, não vai, isso é um mandamento de Deus, honrar seu pai e sua mãe. O que é honrar, né? Honrar o seu pai e sua mãe é você perceber que eles são sagrados, eles são seres humanos que nem nós somos, nenhum material é diferente, que foi feito deles, e nosso material também, somos feitos iguais perante a Deus. E o que é mais interessante é que da união deles, não importa, você nasceu. A vida que você carrega hoje dentro do teu corpo, se não fosse o seu pai e a sua mãe, você não teria esta vida. Então, apenas por este simples motivo, é um motivo simples, né? Mas sagrado, porque é o motivo mais importante. Quer dizer, se eles não tivessem gerado a vida de vocês, da gente, né? A gente não estaria aqui. É simples assim. Então, apenas não, com tudo isso que eles fizeram, eles merecem ter a nossa honra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É merecimento, eles têm que ser honrados, porque a vida que nós temos
Foi através da união deles que nós nascemos. Então, esse é o terceiro mandamento aqui da Embaixada do Coaching. Por quê, gente? Porque se vocês não limparem o coração de vocês, a mente de vocês, e ficarem fazendo aquele trajeto ridículo de ficar se culpando ou culpando alguém, ou de ficar murmurando, vocês vão continuar naquele padrão que eu tenho em falar aqui na Embaixada do Coaching, que é o padrão de economia, ou padrão de energia de consumo, que é um padrão que te leva para baixo, é um padrão que não deixa você se desenvolver. Você fica naquele disco, vendo aquela fita, aquela mesma música, 10 anos, 15 anos, e você não saiu do lugar, porque você está colocando o teu foco no lugar errado. O foco tem que estar na luz, não nas coisas que você acha. Aquilo que a gente acha não tem importância, porque nós costumamos achar tudo errado. Então, gente, honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessas, porque se você honrá-los, é uma das armas que você tem contra o inimigo, que é o pecado. É uma das armas. Nenhum mal entrará na tua casa, porque você já está blindado. Não, eu não quero saber o que você acha do meu pai, da minha mãe, ou mesmo o que eu acho, eu não vou achar mais nada, não. Você tá certa. Que bom que você me trouxe essa luz. Eles me deram a vida. Gente, é tão grandioso a gente existir, a gente ter vida, e a gente fica se pegando em detalhes, porque eu morei em tal lugar, porque eu não estudei, porque eu sou pobre, porque eu fiz isso, porque minha mãe não me deu atenção, porque ela gosta mais da minha irmã. Gente, o que é isso? Nós estamos falando de uma grandiosidade, que é a vida da gente. Então este é o terceiro mandamento na Embaixada do Coaching. Tá? Tudo bem até aí? Nós vamos para o quarto julgamento. O quarto julgamento, gente, é incrível, né? É não julgar. Não julgar. E em Mateus 7:1 está escrito: não julguem para que vocês não sejam julgados, né? Não julguem para que vocês não sejam julgados. O que acontece? Eu já falei um pouco disso em outros cafés. O julgamento, quando nós fazemos um julgamento em relação a uma outra pessoa, eu vou repassar isso, porque é sempre bom a gente ficar reforçando todos esses conceitos para que vocês memorizem isso, né? Quando nós fazemos um julgamento sobre alguém, sobre alguma coisa, pode perceber que esse julgamento é sempre por trás desse julgamento sempre uma crítica. Difícil a gente fazer um julgamento de livre e espontânea vontade. Nossa, que maravilha, que não sei o quê, porque você está com o coração transbordando. Não, é sempre do lado ruim. É sempre por observar a falta em alguém. É sempre em relação a alguma coisa. Em relação a quê? Em relação a você. Então, quando você faz um julgamento, aquela pessoa esquisita, eu falei isso outro dia numa outra live, você classificou aquela pessoa como esquisita. Você classificou, adjetivou, e essa pessoa ficou esquisita para você. Então, toda vez que você vai encontrar com essa pessoa, você vai primeiro olhar para o esquisita. Eu tô aqui. Se você me chamou de esquisita, eu vou até tampar esse vídeo. Primeiro, você vai ver um rótulo aqui na minha cara, escrito esquisita. E a gente pode se encontrar, pode acontecer uma série de coisas. Esse rótulo é o pano de fundo da tua mente. Todos os pensamentos que você tiver ao meu respeito, eles vão passar por este rótulo. Ela é esquisita. E você nunca vai conseguir enxergar quem sou eu de verdade. Vocês entenderam mesmo o que eu estou falando? Por isso que a gente não deve julgar. Isso é um dos lados, né? Porque se eu for falar em todos, aí é uma loucura, né? A segunda coisa que eu tenho que falar em relação ao julgamento é o seguinte. Quando você julga alguém, sempre tem um cunho de maldade, né? Vem um cunho de maldade por trás do nosso julgamento. Nós ainda não estamos com o coração tão limpo
para evitar uma crítica. Você precisa trabalhar muito a sua mente, você precisa lavar muito a tua alma, muito seu coração, para fazer uma avaliação justa, honesta, livre de qualquer julgamento. E quando você tem essa avaliação é porque você está com Deus no seu coração. Então ela não tem peso negativo nenhum. Quando você julga essa pessoa, a pessoa sente. Nós temos a capacidade, nós somos seres humanos, nós temos a capacidade de sentir tudo o que acontece ao nosso redor. Nós precisamos só de alguém que nos coloque um farol e que coloque a gente no trilho de novo, para a gente não tomar uma atitude errada, para a gente conversar com aquela pessoa adequadamente, para a gente seguir um caminho, um norte, que não seja baseado nos nossos próprios entendimentos. Porque quando nós julgamos, a outra pessoa sente que foi julgada. E você está dando direito, você está dando poder para que aquela pessoa te julgue através dos mesmos critérios que você a julgou. Deu para entender isso? Vocês dois aí que estão aqui na minha live hoje? Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Então, quando você começa, por exemplo, fazer uma mentoria, um processo de coaching, qualquer coisa que vocês possam assistir, até um filme, Simbi, alguma coisa assim, isso serve para qualquer coisa. Limpa a tua mente e teu coração. É que nem política, você não pode, você tem que ser apartidário, você não pode ter partido, você tem que ser apartidário, você tem que, a primazia é Deus, a primazia é Deus, então você não tem que julgar nada, porque tudo que a gente julga, a sardinha que a gente puxa, é a sardinha que nós estamos puxando para o nosso lado, para a gente se beneficiar de alguma coisa. Então por isso que é tão sério. Faz sentido, né, Sérgio? O nosso julgamento. Porque nós enxergamos o mundo através das nossas lentes. Através das nossas lentes, os olhos são realmente... o que a gente vê é o que está dentro da nossa mente. Se a tua mente tiver, se teu coração e tua mente estiver puro, se você estiver bem, estiver em paz, se tiver lavado a tua alma, nossa, você vai ver beleza. Eu vou dizer uma coisa, você vê beleza em tudo. Você vê beleza passando roupa, você vê beleza arrumando a cama, você vê beleza... você se sente grato, é completamente diferente. A energia que te movimenta é outra. Então, isso são coisas básicas, mas se todos os dias vocês pensarem nesses 10 mandamentos, começarem a colocar isso dentro da cabeça de vocês, porque eu estou até explicando, eu não estou dizendo para vocês é isso, eu estou explicando o que é que acontece, que é para vocês entenderem, porque as pessoas hoje em dia não têm paciência de explicar, elas jogam, olha, passo 1, faça isso, passo 2, não é assim, nós temos que explicar para as pessoas, nós temos que ser claros, quando julgamos outros, estamos julgando nós mesmos, exatamente, Bia, é isso mesmo. Então, gente, isso é muito sério. E esse vocês podem apreciar no Mateus 7:1, como eu falei. O 5º mandamento que o Espírito Santo me deu a letra. Não caia em tentação e nem fique ansioso. Nós temos 2 palavras aqui. Não caia, não 3, não caia em tentação e não fique ansioso. 3, caia na cilada. Lembra, não caia em tentação e não fique ansioso, pensa. Não caia na cilada do diabo, de achar que o conteúdo da tua mente está certo. Não caia nessa cilada, nesse engodo. Esquece isso. Quando vier alguma coisa, fala, limpa, Senhor, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, tira esse pensamento da minha mente. Tentação é você falar, olhar para aquele pensamento e pensar assim,
Ah, não tem problema, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu resolvo. Seja alguma coisa que você teria que fazer hoje, porque quando a gente fica adiando as coisas que a gente tem que fazer na vida da gente, as decisões, para a gente começar num outro caminho, nós estamos adiando a nossa bênção. O problema é que nós estamos prejudicando a nós mesmos. Não é o outro que você está prejudicando, é a você. É cada vez que você deixa de fazer alguma coisa, cada vez que você fala, ah, hoje eu não estou com paciência. Opa, eu não estou com paciência, por quê? Eu não estou com paciência porque deve ter alguma coisa negativa dentro de mim que eu não estou conseguindo ter paciência. Então eu vou orar para Deus e vou pedir para Ele me dar o quê? Paciência. Rebobina a fita, pensa tudo de novo e não caia em tentação. E não fique ansioso, porque a ansiedade é o mal do século. Na verdade, a ansiedade, gente, é excesso de medo e de futuro, né? Quando você está ansioso, é porque você tem medo. Ah, porque eu vou sair de casa. Ah, porque eu vou ser assaltada. Ah, porque se isso não der certo. Ah, porque eu não vou começar a fazer isso. Cara, começa a fazer qualquer coisa. Começa seu regime, vai de casa, começa a andar, começa a olhar para o céu, começa a orar, faz qualquer coisa, mas começa, porque senão a ansiedade ela vai tomando conta de você. Cada coisa que você deixa de fazer hoje, pensando que você vai conseguir fazer no futuro, a tua ansiedade, o medo vai tomando conta de você. Você vai deixar de ser uma pessoa e você vai ser dominado pelo medo. E quando você é movido, dominado pelo medo, eu já falei um pouco disso no PEC, só que hoje eu estou sendo mais específica, que é o padrão de energia de consumo, você adoece. É o padrão que vai te adoecendo e a gente não percebe, tá? Então este é o 5º mandamento. E você vai encontrar, perdão, eu falei tanto, né, em Mateus 6,13. Diz assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque o poder vem dele, gente. O poder não vem da terra, o poder não vem de nada. A terra, quem tem poder, a dar entrou, seja muito bem-vinda, meu amor. Você não sabe como eu estou feliz de tê-la aqui conosco nesse café. Seja muito bem-vinda. Você chegou agora, mas não tem problema, eu vou deixar a live gravada. E eu também subo no final do dia para o YouTube. O que eu estava falando aqui, Adária, que eu tô hoje Jesus falou no meu coração, para apresentar um pouco, né, em quais princípios que a Embaixada do Coach ela foi montada, né? E tudo isso que eu estou trazendo para vocês foram coisas que o Espírito Santo me deu de presente. Eu comecei a anotar e guardei. Então esses 10 mandamentos é para vocês entenderem por que esses 10 mandamentos são tão importantes na vida da gente, e você mais tarde vai ter oportunidade, como outras pessoas, de assistir isso, pegar uma caneta, um caderninho e anotar e meditar. Porque o segredo não está em ouvir falar, entendi, bacana. Porque depois de 5 minutos você não lembra nada. O grande segredo da vida a gente só aprende quando a gente começa a refletir. Refletir com profundidade. Refletir de uma forma mais abrangente. Se essas coisas que eu estou passando para vocês está fazendo sentido, né? Agora nós vamos para o 6º mandamento. Gente do céu, o 6º mandamento. O 6º? O 6º mandamento, gente, que o Espírito Santo me assoprou essa palavra, é não roubar. Aí eu fiquei com esse pensamento na cabeça, com essa frase não roubar. E aí eu fui procurar nas escrituras, em Provérbios 28, 24, diz assim: quem rouba seu pai ou sua mãe e diz não é errado, é amigo de quem destrói. Alguém entendeu o que está escrito aqui? Vocês entenderam mesmo o que quer dizer esse Provérbios? Vou repetir. Quem rouba seu pai ou sua mãe e diz não é errado, é amigo de quem destrói.
Então eu vou explicar um pouquinho mais para vocês o que vem a dizer isso e por que isso é tão importante aqui no na nossa escola, né? Primeiro lugar, vamos deixar bem claro, quem rouba é ladrão. É ladrão. Ladrão de sonhos. Se alguém está contando alguma coisa bacana e você vai dar uma opinião porque você acha isso e aquilo, você está sendo um ladrão. De repente você está colocando uma pulga atrás da orelha da pessoa que você não precisaria colocar. Não imita a sua opinião quando alguém estiver feliz e estiver contando alguma coisa para você. Porque quem é infeliz rouba sonho. Pessoas felizes não roubam sonhos de ninguém. Então, não seja um ladrão de sonhos. Se você roubou teu pai e tua mãe, cara, ou deixou, ou fala mal deles pelas costas, porque meu pai não devia ter feito isso, porque minha mãe, porque eu tenho esse problema, porque foi o meu pai que me passou, ou a minha mãe, cuidado com as suas palavras. Seu pai deixou um legado para você. Sua mãe também. A sua vida foi gerada através dos dois. Então, isso é indiscutível. Eu já falei isso no mandamento ali atrás. Então, se você roubou alguma coisa do seu pai e da sua mãe, roubou a atenção deles, roubou algum pertence, roubou o legado que ele está querendo deixar de você, falando mal dele, porque tudo que você falar dele é sobre a ótica que você tem, que é o padrão de energia de consumo, que é o padrão que o nosso corpo funciona desde que nós saímos lá do Jardim do Éden, né? Que eu já expliquei isso para vocês. Então, gente, toma muito cuidado, porque quando você rouba, você está roubando o seu sonho. Você está pensando que você está levando vantagem, que você é o rei da cocada preta. Mas quando você rouba o sonho de alguém, rouba alguma coisa, é você que está ficando cada vez mais preso numa energia negativa. Você fica preso com esse pecado. E isso destrói. Não vai destruir o outro. Porque se o outro tiver luz, se o sonho dele for bom, isso não vai chegar nele. Mas pense, é a você. Você está roubando a sua saúde, você está roubando a tua luz, você está tirando, você está trocando energia boa por energia ruim. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? É muito sério mesmo, Bia, é muito sério. Então, fica esse mandamento aqui. Agora, gente, nós vamos para o 7º mandamento. Esse mandamento é maravilhoso, né? E o Espírito Santo foi me contando e eu fui anotando. Esse mandamento fala assim, descansar, foi a palavra que eu guardei aqui na minha mente. E aí, gente, eu fui procurar na Bíblia e a Bíblia diz o seguinte, deixa eu pegar aqui para vocês. Êxodo 16:30. Êxodo 16:30 diz, então o povo descansou no 7º dia. Gente, é o seguinte, o descansou no 7º dia é o seguinte, é descansar, mas não é descansar como a gente descansa, né? Como a gente às vezes chega do trabalho, ou vai tomar uma cerveja, ou vai fazer alguma coisa, ou acorda cansado e fala, nossa, eu tô precisando descansar. Não, não é esse descansar, porque isso não é descansar, isso é atraso de vida. A gente precisa se movimentar, a gente precisa ser útil, a gente precisa pôr a nossa energia boa para funcionar, não detonar nossa mente, o nosso corpo com energia negativa. Eu já falei isso te leva para doença, te leva para morte. Então, o descansar é descansar no Espírito de Deus. É descansar, e tem outra, você só descansa quando você aprendeu com Ele.
Porque enquanto você estiver aprendendo com o pessoal aqui da terra, meu bem, você não vai aprender nada não muito bem não, me desculpe. Porque todo mundo tem essa lentezinha horrorosa que eu falo para vocês. Todo mundo funciona através do PEC, com raríssimas exceções. Porque esse comportamento foi herdado por nós, lá, através do comportamento que Adão e Eva tiveram, né? Então, o descansar, você só vai ter descanso, você só vai ter felicidade, se sentir pleno, é quando você fizer todas as suas atividades, quando você fizer todas as atividades que você tem para fazer no seu dia a dia, você tiver com foco no nosso Senhor. Você só vai descansar de verdade, porque você não tem preocupação. Gente, eu tô falando isso porque eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito preocupada, eu tive muitos problemas emocionais. O Sérgio tá presente aqui nas minhas lives, eu agradeço a Deus. O Sérgio foi meu marido. O Sérgio me acompanhou muito tempo. Quando nós fomos casados, ele me levava para fazer terapia, né, num lugar que ele arrumou, gratuito, que a gente não tinha condições para pagar a terapia. Eu era uma pessoa que eu vivia muito angustiada, eu tinha muitos problemas emocionais, a minha alma, eu tinha uma aflição dentro do peito que não parava com nada. Eu me lembrei disso agora, Sérgio, por isso que eu resolvi falar. E quando eu ia lá naquele lugar, lá em São José dos Pinhais, para fazer os meus tratamentos psicológicos, eu tenho a impressão que aquela psicóloga me achava muito doida, porque eu dizia assim para ela, isso para mim é claro como água, eu dizia assim, como é que era o nome dela? Doutora Silvia. Eu falava assim, doutora Silvia, deixa eu contar uma coisa para a senhora, eu não sei se a senhora vai me entender, mas quando eu chegar lá, eu dizia para ela, toda semana eu ia 2 vezes por semana lá, porque o negócio aqui era preto mesmo, o negócio aqui era problemático. O negócio aqui, dizem que a gente tem gosto, provavelmente devia ter um monte. E aí eu falava para ela, doutora, eu não sei, eu acho que a senhora não está entendendo o que eu quero te dizer para a senhora, mas o dia que eu chegar lá, aí um dia ela perguntou assim para mim, Margarete, mas o que é esse chegar lá que você tanto fala? Eu pensei, mas quando eu pensei, eu elevei o meu pensamento para Deus, isso fazem muitos anos já. E eu disse para ela, quando eu chegar lá, é um lugar que eu vou ter paz. Gente, olha que coisa doida, eu agora refletindo sobre isso, é seríssimo. Eu inconscientemente, eu já sabia, Deus já estava me sinalizando que eu só ia ter paz quando eu encontrasse com Ele. Descansar e esperar em Deus. Exatamente, Bia. Vocês estão entendendo o que é que eu estou falando? Gente, eu fiz tanto curso, gente, eu me formei em mentora, eu participei de muito curso. Eu fiz muitos cursos, eu fui em vários lugares, eu peguei mentores de todas as linhas, todo tipo de metodologia. Nada me fez ter paz. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Eu tô fazendo tudo errado. Tanto é que ano passado, né, quando eu fui lá em Brasília, né, que eu publiquei lá, a editora, a SAP, publicou esse livro aqui, né, que eu já falei para vocês, que é o Mindset de Sucesso, e que eu realmente, eu escrevi um capítulo 17, foi o Espírito Santo que escreveu para mim. Porque quando chegou aquele dia, aquela noite, né, noite de entrega do livro e noite de autógrafos, né, tava todo mundo feliz, eu não tive coragem de receber meu prêmio, não tive coragem de falar, saí de fininho. Por quê? Porque eu pensei, o que está escrito aqui, que talvez foi o Espírito Santo que escreveu, não fui eu. Eu falei, meu Deus, eu não tenho coragem de falar o que está escrito aqui, porque eu não estou sentindo isso que está escrito aqui. Hoje, sabe o negócio de profecia? Que quando Deus fala, Deus é um Deus de promessa e que a gente tem que confiar. Eu
passei o pão que o diabo amassou. Faz 1 ano que eu estou enclausurada dentro do meu quarto, estudando, orando, dobrando o meu joelho e dizendo, não vou desistir, meu pai, eu não vou desistir, eu vou passar para as pessoas isso que o Senhor está me ensinando. Eu não sei como, mas o Senhor vai me ajudar, porque sem o Senhor eu não vou conseguir. E aconteceu. A minha metodologia está saindo, aquilo que eu percebi que passou, está completo, está feito, está pronto. Por isso que eu estou aqui passando isso para vocês. Vocês conseguiram entender isso que eu falei? Então, gente, é muito sério isso. Então, agora eu estou descansando no Senhor, né? Eu fico falando e nós já estamos há um bom tempo aqui na live, né? Agora nós vamos para o 8º mandamento. Esse mandamento também é terrível, foi o Espírito Santo que me falou. Esse 8º mandamento, vendo essas palavras aqui, com letras garrafais no meu cérebro. Não levantar falso testemunho. Em Provérbios 12:17, diz assim, a testemunha fiel, ela dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Vou pegar esse gancho mesmo, né? Bia, você tá nesse caminho e eu fico muito feliz mesmo, porque você, daqui a 1 ano nós vamos conversar, você vai me dizer onde é que você tá, que eu tenho certeza que você já vai estar, sabe aquele foguete? Você vai estar indo lá pro espaço já, porque você realmente vai furar essa bolha aí que te mantém para baixo, oprimida, sem energia, sem vontade de fazer nada. Você tá no caminho certo mesmo. Eu espero que muita gente aí te siga, que venha nos acompanhar aqui nas nossas lives para poder aprender, que são gotinhas, né, de sabedoria que a gente vai passando. Quem tiver ligado pega, né? Então, gente, não levantar falso testemunho é o seguinte, vou pegar esse exemplo do livro e vou falar para vocês. Então, eu estava lá, num auditório lindo, maravilhoso, cheio de pessoas incríveis, todo mundo. E aí era para eu levantar e para eu poder falar. E o dono da editora, ele estava lá, ele sabia os coaches que estavam lá. Era como se eu dar falso testemunho, se eu chegasse, né, com a maior cara lavada, eu já tinha ido para lá, eu tinha gasto dinheiro em passagem, eu já estava no hotel, eu estava arrumada, eu estava maquiada. Era uma ótima oportunidade de eu pegar e falar, nossa, tem 38 pessoas aqui, eu vou falar aqui em nome da minha cura, do que aconteceu comigo, que é tudo que está escrito nesse capítulo. E tudo bem, não tem problema, eu fiz o meu papel. Não fiz, cara, porque falar em nome do Senhor Jesus Cristo, você precisa estar sob o jugo dele. Você precisa ter lavado a sua alma. Você precisa estar convicta de que ele é o caminho, a verdade e a vida. Você precisa honrá-lo, como eu estou fazendo hoje aqui, porque hoje isso vem com naturalidade de dentro de mim. Isso não é que vem porque nós temos ele dentro da gente, mas isso foi descoberto. E descoberto como? Pois é, foi descoberto de tanto que eu fiquei. Eu vou orar, eu vou pedir. É interessante, a Dara, né? A Dara é minha prima, ela mora no Rio de Janeiro, é uma fofa mesmo. A Dara, quando eu morava em Copacabana, lá perto da tua mãe, eu tinha uma cachorrinha Mel, isso já faz uns 20 e poucos anos, é uma outra coisa que eu quero contar pra vocês. Eu passeava lá naquele calçadão, eu tava numa depressão do cão, não tinha nem 50 quilos ainda. Eu passeava com aquela cachorra no calçadão e o Espírito Santo me soprou 3 palavras, é um dos 3 pilares da minha mentoria. E essas palavras, a Dara se acredita que eu venho falando, é um mantra que eu sigo há 20 e poucos anos, que Jesus me dizia assim, eu andava naquele calçadão e só vinha aquelas 3 palavras, limpando, purificando, curando. Eu já falei isso aqui num dos outros cafés. Então Jesus, naquela época, imagina, eu não sabia que ia ficar com câncer, que ia perder mãe, que ia perder tanta gente, que a vida ia acontecer tanta desgraça, né? E eu já repeti essas palavras. E hoje eu tenho convicção de que quando Jesus apareceu, quando eu estava doente, que ele fez esse milagre de apagar todo o conteúdo da minha mente, foi porque eu já vinha pedindo há mais de 20 e poucos anos que ele limpasse a minha mente, purificasse e curasse. É muito forte isso aí. Então, tudo que nós fazemos aqui
na Embaixada do Coaching também seguem esses princípios, princípios que me foram ditos pelo Espírito Sagrado de Jesus Cristo. Então, não levantar falso testemunho é esse, né? E vamos para o 9, verdade, Adara. Que bom que você gostou, porque é isso, a gente tem que falar a verdade. Eu não tô aqui para ficar vendendo coisa, eu tô aqui para ajudar as pessoas, para as pessoas abrirem a mente. Sabe que até muito pouco tempo atrás eu não tinha uma bio bonitinha no Instagram, nem sei se ela está também. Alguém me procurava dizer, Margarete, eu gosto do seu conteúdo, vamos bolar para você ganhar isso, XPTOZ. Eu dizia, não está no tempo de Deus. Então, quando você tem um projeto, esse é um projeto de Deus. Deus está querendo me usar. O projeto não é meu, é dele. Eu só vou transmitir aquilo que eu passei. Então, eu não me abalo mais. Eu falo, o projeto é dele. Eu não vou me preocupar. Aos poucos, ele está me moldando para eu ser aquilo que ele acha que eu nasci para ser, e ponto. O milagre é dele, não é meu, entendeu? Então, gente, o novo mandamento é incrível, mas isso aí, nossa senhora, isso aí é punk também. Diz, não desejar e nem se comparará à vida do seu semelhante. Em Deuteronômio 5:21 diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem sua propriedade, nem seu servo ou serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Gente, é o seguinte, não é a mulher, né? A mulher ou o homem do outro. É tudo, né? Tudo que é do próximo. Quando você deseja, você está cobiçando. E quando você cobiça, você só tem o desejo porque você não sabe quem você é. Então você fica de olho na galinha do vizinho, você fica de olho na grama do outro, você fica de olho no carro que o outro tem. Então, enquanto você está olhando para fora, você está apodrecendo por dentro. Tá cheio de erva daninha no jardim da tua mente, não tem flor. Então não tem como. A inveja, a cobiça é um negócio tão venenoso, ele contamina, né? Outro dia nós falamos sobre a contaminação, ele vai te contaminando de uma tal forma que você nunca vai se sentir satisfeito. Aliás, esse PEC, né, que eu falo que é o padrão de energia de consumo, é um padrão que nós nos acostumamos a viver nesse padrão. Esse padrão, ele te deixa um buraco no meio do peito que nada, você não tá feliz nunca. Você pode ficar alegre, às vezes acontece uma coisinha legal, você melhora, mas você tem um buraco, você carrega uma tristeza, você carrega uma vibração baixa, você pode passar 10 quilos de maquiagem, você pode fazer 50 operações plásticas, você pode morar num castelo, nada disso vai te suprir. É uma máscara que você usa, mas dentro de você tua alma chora, você não dorme, você tá triste, porque eu preciso eu preciso me casar de novo, eu preciso fazer tal coisa, quando eu estiver ganhando tal, eu vou ficar feliz. Cara, é o seguinte, é acordar hoje acordei, eu falei, Jesus amado, muito obrigada. E sabe por quê? Pelo simples fato que hoje eu tenho certeza de que se eu não tivesse aberto os meus olhos, eu não estaria aqui falando com vocês, porque eu não tenho que achar, mas isso é óbvio que você vai acordar. Não, não é óbvio. Tudo que é óbvio que nós pensamos não é correto. Não é correto. Nós temos que nos acostumar a pensar diferentes, que tudo depende daquilo que o Senhor deseja para nós. Então, gente, a cobiça, a inveja, o olhar para fora, ele só vai acelerar o teu processo de separação do divino. Quanto mais você olha para fora, menos você se conhece. Quanto menos você se conhece, mais energia negativa. Quanto mais energia negativa você produz,
O que você produz, você emite, você vai se relacionar com pessoas também que têm essa energia negativa e você nem sabe. Obrigada, Dara, muito obrigada. A opinião de vocês é muito importante para mim, né? E aí, gente, nós vamos pro 10º mandamento, né? O 10º mandamento é maravilhoso. Esse 10º mandamento, ele também todos os dias tem que repassar todos eles. Seja grato. Gratidão. A gratidão, mesmo que você não sinta a gratidão que ele gostaria que você sentisse, agradeça. Se você tiver com dor de barriga, agradeça. Se você estiver dentro do hospital tomando uma medicação, agradeça. Eu fiquei 7 meses me tratando. Eu não tinha mais veia, os meus braços estavam roxos. Eu fiquei internada no meio da pandemia. Eu vi gente morrendo na minha cara. Eu não tinha seguro-saúde. Eu tinha 800 mil motivos para não ser grata. Eu recebi uma sentença de morte. E eu nunca estive tão grata dentro daquele hospital pelo que aqueles médicos, pelo que aquelas pessoas e pelo que Deus fez na minha vida. Então é por isso que eu vou gritar para o mundo isso. Jesus salva sim. Eu estou tentando passar de uma outra forma para vocês, como que vocês devem fazer cognitivamente para vocês perceberem a presença do nosso Criador que habita em vocês. E é isso que eu queria dizer para vocês. E eu só tenho a agradecer, gente. Ele tá me forjando. Ele tá... É ele. A ordem vem dele, eu só obedeço. Eu sou instrumento dele e tô aqui obedecendo, né? E eu vou colocar esse conteúdo no YouTube. Vocês, por favor, distribuam para muita gente. Amém, Sérgio, obrigada. Você também é um homem de Deus, sim. Você também é um homem de Deus, eu tenho certeza disso. Deus te abençoe grandemente. Repassem para todo mundo, as pessoas estão doentes, as pessoas estão perdidas, as pessoas não sabem quem são. A Dara te ama infinitamente também. Me liga qualquer hora, prima, pra gente conversar. Saudade de você. Pintinha, toda pintadinha aqui. Lembra da Dara pintadinha? Pois é. E Bia, gratidão também. Por favor, gente, eu... tô com outro braço da Embaixada do Coaching, né, que é trazendo beleza, energia, saúde para as tuas células através de produtos maravilhosos desenvolvidos por uma empresa da Turquia. Deem uma olhada lá na nossa loja virtual, repassem para um monte de gente. Gente, eu preciso ganhar dinheiro, sabe por quê? Para tocar esse ministério, para poder ter condições de dar voz para minha voz, para as pessoas entenderem que existe um universo maravilhoso para elas. E eu, por isso que realmente eu tô aqui na Terra, né? E eu queria agradecer vocês, um beijo bem grande nos seus corações, fiquem com Deus. Sexta-feira tem mais um café. Nós vamos para o 11º café da Embaixada do Coaching. Que assim seja. Um beijo grande nos seus corações. Fiquem com Deus. Amo vocês. Gratidão pela presença.